Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Sintam-se acolhidos por todos aqui da casa. Começando mais uma semana de estudos no Jesus de Nazaré. E hoje nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 48, Dinheiro e Atitude. E quem irá nos ajudar hoje neste estudo é a nossa amiga e facilitadora, Maria Cristina. Maria Cristina, seja bem-vinda e um excelente estudo a todos. Boa noite a todos, internautas, amigos e também aos amigos espirituais que se fazem presente conosco nesta hora. Vamos iniciar mais um estudo do Palavras de Vida Eterna. Mas vamos primeiro rogar a Jesus de Nazaré que nos cubra, com seu divino e grandioso amor e que não abra somente os nossos ouvidos para o entendimento dessas palavras nesta noite, mas que abra também o nosso coração, o nosso sentimento, para que essas palavras possam realmente frutificar no nosso espírito. Que assim seja. O estudo desta noite, já disse que é desse maravilhoso livro Palavras de Vida Eterna, é no capítulo 48. Esse livro ele foi escrito pelo nosso amigo Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E este tema desta noite é um tema fabuloso, porque ele não tem uma pessoa neste planeta que não saiba da existência deste bem, que é o dinheiro. Mas aí, Emmanuel, através do Chico, vem nos mostrar o que é ter este bem, mas quais as atitudes que precisamos ter para com ele. Então, eu começo esse nosso estudo sobre dinheiro e atitude, lembrando como surgiu o dinheiro na nossa vida. Então, o dinheiro ele surgiu há muitos e muitos e muitos anos atrás, séculos e séculos atrás, quando as civilizações começavam a trocar bens. Então, se eu plantava muito arroz, eu trocava o meu arroz com quem plantasse muito milho, com quem plantasse muito feijão, ou quem tinha uma criação de animais. E esta troca se deu o nome de escambo. Só que com o passar do tempo, viu-se a necessidade de ter o dinheiro. Então, vamos ouvir o que Emmanuel nos diz sobre isso. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, Timóteo 1, capítulo 6, versículo 10. Não encarceres o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. De forma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o tranquifia nos cofres da usura.
algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por esta razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem tela, voltando em forma de paz aquele que o distribui. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que envilece no desvario das paixões que os desgradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Que mensagem maravilhosa, né? E ela nos traz tantas reflexões. E o que nós vamos fazer? Nós vamos parágrafo por parágrafo, porque nós temos assim um interesse muito grande de que esta mensagem ela seja cravada, não só entrando pelo ouvido, mas que a gente possa guardá-la no nosso ser, porque só assim há a transformação, né? E, meus amigos, eu sempre digo isso aqui nos nossos estudos, né? E às vezes pode até parecer redundante, mas não é, né? Quando nos chega um tema para estudarmos, nós vamos nos debruçar neste tema, mas nós precisamos fazer uma análise de como esta questão é trabalhada na nossa vida, né? Eu tive que repensar todo o meu processo, toda a minha ligação com o dinheiro. O que é que eu faço com esta bênção que chega até a mim, né? Claro que, né, Emmanuel diz aqui o que acontece quando a gente não entende o dinheiro como bênção. E ele é uma bênção, porque ele nos permite ter aquilo de que nós necessitamos. Mas ele também permite que nós nos percamos, se nós não soubermos lidar com isso. Ele diz assim: não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarceres. Todas as vezes que a pessoa é muito sovina, a pessoa o dinheiro é só dela, é só meu, é tudo meu, ela está encarcerando o dinheiro, trazendo esse dinheiro só para ela. Ela também vira escrava daquele dinheiro. Ela não vive, ela não consegue viver. Quantas pessoas, né,
é tão rica, tão rica, tão rica que só tem dinheiro. Não é verdade? Estudando esse tema, né, eu ouvi várias histórias essa semana passada, né, e tinha um padre que contava uma história até numa cidadezinha aqui perto, né, que ele dizia o seguinte, que quando o senhor faleceu, o gerente do banco procurou por ele, pela esposa, e falou com ela, olha, a senhora precisa vir ao banco conosco para assinar os papéis, né, e dar a destinação do dinheiro que o seu marido tem guardado lá no banco. Ela falou, mas ele tem dinheiro no banco? Ele falou, tem, e não é pouco. Então, ela foi, e ele tinha 260 mil reais guardado no banco. E viveu uma vida inteira de pobreza. Não tinha uma casa boa, não tinha alimento suficiente, os filhos não tinham condução. E o que acontece? Ele contando até rindo muito sobre essa questão, porque ele passou uma vida inteira encarcerando aquele dinheiro e depois, né, deixa com a família, aí a família foi, melhorou a casa onde morava, né, a esposa passou a se cuidar melhor, a vestir melhor, né, a ter uma aparência melhor, os filhos já compraram moto para andar lá na roça. E o que aconteceu? Ele passou uma vida inteira encarcerando o dinheiro e sendo encarcerado por ele, porque passou por essa vida somente juntando, sem deixar com que esse dinheiro trouxesse o bem, né, a boa condição de viver para aquela família. E ele continua assim, bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue converte em perigoso tirano de quem o escraviza. Veja bem, olha a comparação que Emmanuel faz com o dinheiro. O dinheiro, ele precisa circular como o sangue circula no nosso corpo. Veja bem, se em algum momento o sangue como vou dizer assim, se em algum momento o sangue é parado em algum lugar, ali acontece o mal. É uma trombose que leva, muitas das vezes, ao falecimento desse corpo. E o dinheiro também, qual sangue no nosso corpo, ele precisa circular, né? Porque essa bênção vem para trazer o bem, para trazer o bom alimento, para trazer a roupa, né? Não estou falando aqui de roupa de marca, estou falando da roupa para cobrir o corpo, do teto para cobrir as pessoas do frio, do vento, da chuva. Então, essa é a bênção do dinheiro. E ele continua dizendo, deforma por isso mesmo os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o tranquifia nos cofres da usura. Quando eu li essa passagem aqui, eu lembrei, né, eu era menina, não faz muito tempo não, viu, gente? Eu era menina e eu assisti uma novela que tinha um senhor que chama Sononô na novela. Muitos de vocês da minha geração vão conhecer. E o Sononô era muito avarento. Então ele
trancava tudo, até a geladeira dele tinha uma corrente com cadeado. Né? Esse é o avarento, é aquele que não tem coragem de dar. Né? Ele prefere que jogar fora, ele prefere que vai perder, mas ele não dá. Né? E eu lembro, né, de uma fala da minha mãe, que a minha mãe dizia assim: quando nós pegamos uma coisa nas nossas mãos e apertamos muito e queremos muito guardar só para nós, ela nos escapa entre os dedos. E é assim que acontece com o avarento. Ele quer tanto, ele quer segurar tanto, ele quer prender tanto, que acaba perdendo. Né? É como se fossem essas pessoas que, né, passam a vida inteira, né, só buscando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e apostam e compram ações e mais ações. De repente, existe uma queda, perde tudo. E nós não precisamos ir muito longe, porque aí na mídia tem muitos que estão nessa situação, que eram muito ricos num tempo bem próximo e que acaba perdendo tudo, porque o dinheiro dele não circula, é só para mim, é só meu. E ele diz o seguinte: algemada a inteligência perversa, transforma em arma destruidora, e extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhe, instilando-lhe enfermidades e cegueiras do espírito. Meus irmãos, se as pessoas soubessem o que é você, de sã consciência, usurpar o que não é seu, o que é do outro. A gente já viu tantos irmãos nas reuniões espirituais, dizendo, né, querendo ainda, achando que ainda tem posse sobre aquele bem. E eu fiquei imaginando esse senhor, né, dessa história que eu contei, né, ele lá do outro lado, né, qual o arrependimento que chega, muitas das vezes tardiamente, de ter dado, né, a este bem uma destinação tão ruim. O que é as pessoas usurparem, né? Tem a viúva, ele fala aqui da viúva, dos órfãos. E a gente já ouviu tantos casos, né? Casos de advogados que vão fazer, né, o testamento ou depois que o marido morre e ele ainda, né, usurpa aquele dinheiro daquela viúva que ficou, daqueles órfãos que ficaram. É um momento de refletirmos neste bem, né? Neste bem que muitas pessoas acham que é um mal, né? Muitas pessoas acham que o dinheiro é um mal. Eu já ouvi gente falar: não quer saber de dinheiro não, que dinheiro só traz o mal para a vida das pessoas. Não é assim. André Luiz dizia que o mal não é o mal é um bem mal interpretado. E o dinheiro
não é mal. O dinheiro é um bem mal usado, mal direcionado. É preciso que entendamos isso. E ele diz assim: libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Eu parei nesta frase e falei, essa frase dava uma palestra. Uma palestra de reflexões. É preciso libertar para que chegue. Né? Se ele precisa do movimento, né? O movimento é circular. Então você dá, você recebe, você liberta, você chega até você novamente. As pessoas não têm. É preciso que tenhamos esta consciência de que quanto mais damos, às vezes recebemos, até sem achar que merecemos. Que às vezes nos chega alguma coisa que você fala assim, Senhor, será que eu mereço tudo isso que está chegando para mim? Mas aquele que doa de coração e sem esperar retribuir, com certeza recebe sim. Com certeza. Eu falo muito também, né, sobre dar, como dar. Né? Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, o que a sua mão esquerda não saiba, o que a sua mão direita ofereceu, ou vice-versa. Por que isso? Quantas vezes nós, né, nos deparamos com pessoas que doam, né? Saem de suas casas, né? Vão longe levar uma cesta básica para um ou para outro, mas o que acontece? Ela entrega a cesta, entrega aquele bem, mas vira e fala assim, olha, vamos tirar uma selfie aqui? Para que isso? Para que o outro saiba que você está doando? Então você já recebeu a sua paga. Não é isso? Não tem aquela passagem que fala assim, a galinha quando ela bota lá no meio do mato, ela faz tanto barulho que todo mundo sabe que ela botou. Assim, né, é aqueles que até libertam o dinheiro, mas já espera ali, né, a sua paga ao mostrar para os outros. E aí Emmanuel continua dizendo assim, e é por essa razão que se faz alegria no colher de leite a criança desamparada e no leito simples que agasalha o doente sem tela, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. É o que eu acabei de dizer. Mas muitas das vezes, meus queridos e minhas queridas, lembrando aqui o nosso presidente, nós recebemos coisas que às vezes nós nem achamos que merecemos, mas é porque doamos de nós de coração. Saem de nós. E quando sai das nossas mãos, sem nós esperarmos nada em troca, nós recebemos. Nós somos restituídos assim. Somos restituídos na mesma moeda? Não.
Muitas das vezes não. Mas eu sou restituída em bênçãos de paz, de alegria, de conforto físico, de conforto espiritual, de amor. Então é isso, né? Nós vamos seguindo aqui, né, no que esta reflexão, esta belíssima mensagem nos traz nesta noite. E ele diz o seguinte: orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzindo-o aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Meus amigos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos sombrios, e nós precisamos ter, não só na nossa mente, mas no nosso coração, o entendimento da quantidade de irmãos nossos que estão em sofrimento. Para que nos serve encher as nossas despensas, encher as nossas geladeiras, encher as nossas cozinhas, nosso fogão, se o nosso coração está fechado ao sofrimento dos irmãos que padecem, que estão aí perdendo seus empregos, né, sem condição de levar, muitas das vezes, o alimento para dentro dos seus lares. Então, o que adianta? O meu prato está cheio e eu fechar os olhos ao prato vazio do pai que chora a falta do alimento para os seus filhos. A mãe que vê o dia amanhecer e vê o dia anoitecer sem o alimento para os seus filhos. Cabe a cada um de nós, meus amores. Cabe a cada um de nós, meus amigos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. Quantas pessoas nesse caminhar nosso, quantas pessoas a gente já viu, né? Se eu tenho 2, eu não tenho 2, eu tenho 1, porque 1 eu posso doar. Para que eu vou precisar ficar com 2? Se na minha mente eu tenho a certeza absoluta de que bem próximo a mim tem alguém necessitando daquele alimento, daquele bem. E não precisamos esperar, né? Quantas pessoas falam assim: ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar muito. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Faça agora com o pouco que você tem. Se tem 2, dê 1. É isso que Jesus está pedindo para nós. Não é vantagem nenhuma eu tirar aquilo que não vai me fazer falta. Mas é bênção na vida de cada um de nós tirarmos daquilo do nosso dia a dia. Tirar com coração,
com um pensamento de amor, com um sentimento de caridade. É isso. É isso que nós precisamos. Eu gosto muito de contar algumas historinhas, né? E as histórias acabam que quando nós entramos na energia do tema, as histórias acabam chegando até a nós, né? Eu li essa semana, até num grupo nosso aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, uma amiga, ela postou uma história que eu achei fantástica, achei que ela traria para nós aqui neste estudo de hoje uma reflexão muito grande. Ela dizia assim, vou falar resumidamente. Um pai muito rico, com o seu único filho, quis mostrar ao filho o status em que eles viviam, a quantidade de coisas que eles tinham, né? Fazendo com que aquele filho, pensou-se que aquele filho fosse dar mais valor naquela quantidade, né? Naquela casa que morava, naquele palacete que morava, nos bens que podiam adquirir. E levou este filho para passar uns dias na casa de uns parentes que moravam numa roça, uma rocinha. E ali o menino ficou alguns dias. E na volta o pai disse, você viu como somos abençoados, como somos, né? Nós temos muitos bens. E o menino disse, sim, mas lá em casa nós temos uma piscina e lá eles têm um rio inteiro para nadar. Nós temos uma grama até no portão e eles têm uma floresta inteira para caminhar. E assim ele foi enumerando, contrapondo aquilo que o pai achava que era a bênção, que ele tinha que dar valor naquilo tudo que ele oferecia. E aquele menino viu na simplicidade a verdadeira riqueza. E assim devemos seguir a nossa vida, dando valor àquilo que realmente tem valor. E o dinheiro, ele tem sim, né, o valor, porque ele nos dá a condição de viver melhor. Ele nos dá a condição de nos alimentar, ele nos dá a condição de termos um teto para morar, mas ele não pode ser encarcerado em nós. Ele precisa circular, ele precisa cumprir o propósito de que com ele somos capazes de levar também o alimento, o abrigo aos irmãos que nesta vida não estão tendo a mesma sorte de tê-lo como qualquer um de nós. E nós, estudantes da doutrina, sabemos também que tudo que nos acontece
é, com certeza, uma oportunidade maravilhosa para a nossa evolução. Quem de nós não buscou ainda saber, né, o que tivemos em vidas passadas? Por que uns têm mais e os outros não têm? Por que uns são tão abastados e outros tão desprovidos? Vivemos, meus irmãos, num mundo que há ação e reação. Nós podemos entender que o bom uso ou o mau uso que fizermos deste bem, ele vai sim ser refletido na nossa vida futura. E que o que passamos hoje é reflexo de erros e acertos de nossas vidas passadas. Porque nós passamos do túmulo para o berço, do berço para o túmulo. A vida não se encerra com a morte do corpo físico, nós sabemos disso. E todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento vai refletir, sim, numa nova oportunidade reencarnatória. Se eu, em vidas passadas, não tive um bom relacionamento com este bem que é o dinheiro, eu posso sim mudar o rumo da minha vida. O que é que eu estou fazendo em prol do outro? O que é que eu estou fazendo em benefício da minha evolução com relação ao dinheiro? Porque aqui o nosso tema desta noite é dinheiro e atitude. Quais são as minhas atitudes de agora que vão refletir numa próxima reencarnação, numa próxima oportunidade reencarnatória? Porque nós somos, sim, espíritos tendo uma nova oportunidade reencarnatória. E não importa o que fizemos em vidas passadas. A nossa consciência é agora. Então, é agora que precisamos ter atitudes que vão, sim, refletir quando nós tivermos novamente o espírito encarnado. E Emmanuel fecha, né, esta mensagem desta noite dizendo: deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se façam bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Veja bem, o dinheiro, esse dinheiro que passa por as nossas mãos, né, ele precisa ser a bênção. Né? Ele é a bênção na nossa vida como
o ar é para o nosso pulmão. Veja que comparação maravilhosa que Emmanuel nos traz nesta mensagem. Você paga pelo ar. Você paga, eu estou aqui agora, respirando, enchendo o meu pulmão de uma bênção de Deus. Eu não pago por ele. Eu não tenho como encarcerá-lo. Se eu deixar com que o dinheiro passe pelas minhas mãos e se torne bênção, não só para mim, não só para minha família, para os meus filhos, mas que ele se torne bênção na vida daqueles que convivem comigo. Nós vamos ver, né? Nós vamos perceber, como diz Emmanuel aqui, que na origem é propriedade simples de Deus. Então, meus amigos, este tema que nós trazemos para a nossa reflexão nesta noite, do livro Palavras de Vida Eterna, escrito pelo nosso amigo Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, todo mundo sabe que era o Espírito, que acompanhou Chico Xavier durante toda a sua existência, ditando livros belíssimos e passagens, mensagens que nos faz refletir, como esta mensagem desta noite. Que possamos, sim, buscar este bem que é o dinheiro na nossa vida. Mas eu volto lá no início. Não encarceres o dinheiro, para que ele também não nos encarcere. Não queira prender, espremer demais, porque ele sairá entre os dedos. Esta é a mensagem para hoje. Quantas pessoas se perderam e se perdem a cada minuto por um amor desvairado pelo dinheiro. Esse bem que, ao contrário desta propriedade simples de Deus, traz também guerras, brigas, mortes. Então, que cada um de nós, neste momento, nestes minutos que passamos juntos, possa refletir qual é a importância que estamos dando ao dinheiro na nossa vida. Lembrando que ninguém disse que ele é um mal. Ele é um bem. Ele se torna mal a partir daquilo que nós fazemos com ele. A partir do mau uso que temos com ele. Qual que é o uso que você está impregnando neste bem? Que vem através do esforço diário no trabalho de cada um. E pensa, como que esse dinheiro está chegando até minhas mãos?
ele é fruto de quê? Quais as atitudes que eu tive para que ele chegasse nas minhas mãos? É de trabalho? Ele é lícito? Ou ele é ilícito? Ele chega pela bênção do trabalho? Ou ele chega porque foi usurpado de um outro irmão? São essas reflexões que precisamos trazer para que ele se torne realmente uma bênção na nossa vida. Então, meus amigos, eu quero, neste momento, fazer também um pedido a cada um de vocês que estão dividindo comigo esta tela nesta noite, né? Faça esta reflexão. Mas muito mais do que uma simples reflexão, tenha uma ação. Qual a ação que eu posso ter neste momento, neste dia, neste mês, que vai, sim, levar um pouco de alegria, um pouco de consolo, um pouco de alimento, um pouco de paz ao outro que tem menos do que eu? Que esta bênção que Deus nos deu, ela seja, assim, uma bênção que possa alcançar muitos e muitos e muitos lares. E eu digo para vocês que não precisam ficar pensando, né, igual eu disse aqui, agora mesmo. Se eu ganhar na loteria, eu vou poder ajudar muito. Não, não precisa. Não precisa. Você não precisa ajudar muitos. Ajude aquele que você conseguir naquele momento. E eu gosto muito de uma passagem da nossa irmã Dulce, né? Agora Santa Dulce dos Pobres, que ela diz assim: as mãos que ajudam são muito mais abençoadas do que a boca que ora. Porque muitas pessoas oram, mas não têm a atitude. E neste momento, alguém do seu lado, alguém no seu bairro, alguém na sua cidade, está precisando da sua mão amiga, da sua mão que doa. E é isso, meus amigos. Foi uma alegria muito grande para mim poder refletir sobre este tema, porque ao trazer este tema, eu também pude refletir sobre as atitudes que eu tenho tido com relação a esta bênção de Deus na minha vida. E é divino podermos parar em algum momento e dizer: ó Senhor, hoje eu estou colocando a minha cabeça no travesseiro, mas eu preciso te dar a Ti o resultado das minhas ações, das minhas atitudes. Somente Deus, Jesus, nosso amigo Jesus, a quem eu peço neste momento
que nos envolva com a sua luz dourada de amor. A Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa, mãe que nos acolhe com o seu olhar amoroso, de mãe cuidadora, a quem eu peço que cuide de nossos filhos, das nossas famílias. É assim, meus irmãos, com reflexão, mas muito mais com atitude, que nós precisamos alcançar a plenitude do nosso espírito. Este é o nosso objetivo. Quando passarmos, quando desencarnarmos, quais são as atitudes que nós vamos apresentar para Deus? Eu tive muito, encarcerei, ou eu tive pouco, eu não doei? Eu não doei porque era pouco. Não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Nem que seja... Quantos exemplos nós temos aí de pessoas que às vezes não têm para si, mas acha ainda um meio para doar. Eu quero muito agradecer também, agradecer aos amigos espirituais que nos assessoraram, que nos assistiram, na verdade, nos intuíram nessas reflexões dessa noite, e rogar a Deus que nos cubra de bênçãos e que nos traga a paz. Muita gratidão, muita paz a todos.